Fala rapaziada, Junior Masters aqui, vamos para mais um vídeo sobre Corinthians. Corinthians perdeu hoje para o São Paulo por 3-1, num jogo que poderia ter sido tudo diferente, a gente não pode vacilar. A gente tem três culpados aqui, acima de tudo a gente tem a culpa, né? Vamos falar dar nome aos bois, né? Fagner pisa no tornozelo de Caleri. Corinthians está num jogo que é pau a pau, velho, tá tipo equilibrado, 0-0, pisa no tornozelo do Caleri, de forma brutal, né? Ele sempre é chamado de um cara desleal e etc, pelas suas entradas. E isso daí, muitas vezes, já é fora da área, mas dentro da área ele vai e pisa no tornozelo do Caleri. E ele é expulso. Ele é expulso. E aí, naquele momento, tudo muda. Porque o São Paulo vai, bate um pênalti, o Lucas converte e vai para onde? Vai para o intervalo perdendo de 1-0. E aí, na volta, no segundo tempo, a gente tem mais uma expulsão. André Ramalho é expulso e o Corinthians depois está perdendo por 2-0. É incrível assim que o cara ele é zagueiro e ele sabe que não pode chegar com o braço, mas ele chegou tipo com o braço. Se fosse com o ombro não era vermelho, mas meteu o bração ali e acabou, velho. Meteu o bração, acabou. Para finalizar, né? A gente ainda tem um seguinte detalhe que foi o assunto do momento, tá? O Corinthians ele não consegue ainda, entendeu? Ainda manter um esquema tático. Então os jogadores ali certamente chegaram atrás, por quê? Porque estavam atrasados. Porque eles chegaram daqui de forma leal, porque estavam atrasados. Então, sempre lances que poderiam ser evitados se estivessem bem posicionados. O Corinthians, quando joga sempre com 3 zagueiros, etc., é um Corinthians seguro, não é um Corinthians que toma 3 gols. Mas uma coisa a gente tem que falar, o time como um todo não jogou mal. Tanto que o Corinthians consegue fazer um gol, mesmo estando com 2 a menos. Consegue fazer um gol, que é o gol do Yuri Alberto. O Yuri Alberto jogou bastante, ele faz o gol e o Corinthians pressiona e parecia mesmo que ia sair um empate. Parecia mesmo que ia sair um gol, mas saiu. Saiu o gol do São Paulo no contra-ataque, no finalzinho do jogo, para liquidar e deixar a situação estabilizada. O Corinthians toma mais um. Não tem como colocar a culpa no Hugo Souza, mas ele tomou 3 gols. Ah, sim, mas teve pênalti e tal, essas coisas. Bom, acontece. Mas o Hugo Souza ele não errou, assim, não teve uma falha. A gente pode colocar na conta dele. Só que o Corinthians perdeu pro São Paulo e não podia perder, cara. Não podia perder. O Corinthians, ele, dos jogos que faltam, ele precisa vencer 6, caso ele queira não ter que depender de nenhum rival, de nenhuma outra equipe, para ele ser rebaixado ou não. Tá? Se o Corinthians não quiser depender de ninguém, ele tem que vencer 6 jogos. Desses 6 jogos que o Corinthians tem que vencer, ele tem alguns adversários que são mais ou menos, outros adversários que são muito mais consolidados lá na frente. Né? Vai disputar contra muita gente. O que eu acho? Acho que o Corinthians ele precisa realmente acordar e saber que não pode errar. Fagner, você não pode fazer o que você fez. André Ramalho, você não pode fazer o que você fez, tá? Vocês são jogadores profissionais. Tem que saber disso. Cometer um pênalti naquela hora desestabilizou o Corinthians, ficar com 2 a menos desestabilizou mais ainda o Corinthians, e o Corinthians pressionou o São Paulo. O Corinthians tentou. O Memphis Depay ainda não está também, a gente tem que falar dele também, que é o terceiro ponto aí da parte técnica. O Memphis Depay ainda não está preparado. Ele ainda não está preparado. Falta ritmo, falta rigor técnico. Rigor técnico é saber onde ele joga. Qual que é a posição dele? O que ele vai fazer no jogo? Ele vai jogar como um 9 enfiado? Ele vai jogar como um 10 que vem de trás? Ele vai jogar como um outro atacante? O Thales Magno machucou? E aí, o que a gente faz? A gente não sabe. A verdade é que o Corinthians já empatou pra caramba nesse campeonato. Poderia ter empatado mais uma, pelo menos. Bom, o Corinthians precisa ganhar 6 jogos, porque é no mínimo 44 pontos que o time precisa ter, caso ele queira ficar na Série A. Por quê? Porque todos os outros anos, os rebaixados têm menos de 44 pontos. 44 pontos a começar pelo ano passado, onde o Vasco se livrou do rebaixamento. Dependeu ali de uma combinação de jogos, sim, mas ele se livrou do rebaixamento. Vasco que está na nossa frente. A gente não pode aceitar um negócio desse. Não pode. Com esse time, com esse ritmo, o Corinthians precisa vencer o Flamengo aqui durante a semana e pensar também no próximo jogo, que é justamente pelo Campeonato Brasileiro. Bom, é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.